Pessoal, bom dia a todos. Jonathan, meu áudio está chegando aí para ti? Tá chegando sim, Geraldo, tudo certo. Bom dia a todos, Beleza. pessoal. Sejam bem-vindos. Só Então fazer tá. um teste aqui inicial, tentar trocar os slides aqui, me confirma, por favor, se tá passando direitinho. Tá passando. Ok. Então tá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Girol e juntamente aí com um time aí de convidados que nós chamamos, vamos dar início aqui ao nosso evento chamado Engenharia na Prática. Nós já fizemos esse evento algumas vezes ao longo desse ano e pretendemos, de repente, fazer mais uma edição aí desse ano e ano que vem dar alguma continuidade para esse projeto também. E no tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre novas tecnologias e conceitos de inteligência artificial empregadas no trabalho de combate às perdas de água, tá certo? O trabalho de perdas, ele é um trabalho que dentro do saneamento, ele é um dos principais desafios aí de todas as concessionárias, todas as empresas que trabalham com isso, com essa temática, e, e a gente quer passar aqui para vocês algumas novidades, algumas novas soluções e ferramentas que o mercado vai conhecendo, vai absorvendo, e mostrar para vocês depois um case de aplicação dessa tecnologia, para vocês avaliarem resultados e tudo mais, tá bom? Então, a pauta da nossa apresentação aqui com vocês hoje, então nós vamos falar aqui uma abordagem muito, muito rápida sobre perdas de água, como que essas tecnologias hoje estão aí no mercado do saneamento, falar um pouquinho também sobre a questão da mão de obra, como é que ela interage em relação a isso. Também dar uma pincelada em alguns conceitos na parte da IoT, inteligência artificial, saneamento 4.0. Certamente é um assunto que a gente pode, de repente, marcar um outro webinar para aprofundar ainda mais essa temática. Hoje é só uma pincelada. E vamos trazer aqui para vocês um estudo de caso em parceria com a Status4 de uso desse tipo de ferramenta, de conceito, dentro do saneamento, voltado aí para a parte de perdas de água e fazer um fechamento aí com vocês, abrir para perguntas e respostas, né? Quem tiver alguma questão, quiser ir colocando no chat, a gente vai estar aqui atento às colocações. E no final também a gente pode abrir para algum questionamento, alguma pergunta, se fizer necessário. Esse material está sendo gravado, depois da apresentação a gente também pode disponibilizar para todos os participantes, e depois ele vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube da Sanova, e pode ser revisitado e compartilhado aí com outras pessoas. Próximo. Então, fiz aqui uma rápida apresentação minha, depois eu vou pedir para o pessoal também aqui se apresentar. Meu nome é Guilherme Girol, faço parte aqui da empresa Sanova, Soluções para a Gestão da Água. Já estamos aí há 12 anos no mercado, com foco nesse tipo de atividade, auxiliando as empresas e os parceiros na área de saneamento a otimizar os seus processos. E passo a palavra aí para o Jonathan se apresentar. Então, bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Jonathan Rodrigues, trabalho aqui na parte comercial da Sanova. Hoje nós vamos estar falando aí um pouco sobre essas novas tecnologias e aplicação do saneamento, tentar percorrer, como o Giral falou ali, um pouco desses conceitos, e estamos recebendo aqui hoje também, como nossos convidados, a Marília e a Simone Campos, lá do Samay Orleans, que elas se apresentem também em seguida, mas desde já quero agradecer, né, a participação delas, a disponibilidade em ter aceito esse convite e estar aqui compartilhando um pouco da utilização e da aplicação dessas novas soluções aí com a gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marília,
Eu sou CEO da Status4, é uma startup cleantech focada aí na área de saneamento, em gestão de perdas, utilizando inteligência artificial. Queria agradecer aqui o convite do Guilherme e do Jonathan, né? São parceiros muito importantes aqui para a Status4 e poder falar e discutir um pouco sobre novas tecnologias vai ser um super prazer aí. Estou bem ansiosa aí para a nossa conversa. Bom dia, pessoal. Eu sou a Simone Campos, servidora do SAMAI de Orleans há 24 anos e também participo do controle de perdas aqui no nosso SAMAI, né? É um desafio para todas as companhias de saneamento. A convite da Marília e da Status, a gente está aqui hoje para falar do nosso estudo de caso. Perfeito. Obrigado, Jonathan, Marília e Simone, aí pelas apresentações. Então, vamos dar início aqui ao nosso debate, ao nosso assunto. Bom, pessoal, nós já abordamos esse tema de perdas em alguns outros eventos aqui da Sanova, então a ideia aqui não é aprofundar muito nessa questão, mas a gente sempre tem pessoas novas, pessoas às vezes que não são da área do saneamento muito especificamente, ou que não atuam nessa vertente dentro das suas concessionárias. Então, as perdas de água, elas representam hoje um dos principais desafios que toda concessionária de água hoje precisa enfrentar. Dentro das perdas de água, a gente trouxe aqui uma imagem emblemática, e quando a gente fala perda de água, certamente uma das primeiras imagens que vem na cabeça das pessoas é a questão do vazamento, água, né, jorrando pela rua, um cano estourado. Essa talvez seja a principal imagem quando você fala de perda de água, as pessoas enxergam. E, de fato, as perdas, elas têm o seu impacto hoje dentro das concessionárias de água, e elas são classificadas sempre em duas formas, as perdas reais e as perdas aparentes. Então, o que a gente está vendo aqui na imagem são as perdas reais, são os vazamentos, redes, ramais, cavaletes, extravasamentos de reservatório, e nós também temos as perdas aparentes relativas a problemas de medição de hidrômetro, né, submedições, fraudes, ligações clandestinas, erros de leitura, e por aí vai. E as perdas, elas representam tudo aquilo que a concessionária não consegue contabilizar devidamente, que ela não consegue monitorar, que ela não consegue medir de alguma forma, e isso no final acaba não fechando ali o balanço daquilo que entra, daquilo que sai dentro do sistema, causando prejuízos e perdas significativas para as concessionárias, né? Hoje o índice geral de perdas no Brasil, né, dados oficiais do SNIS, na casa de 40%. Então, o desafio perdas de água que nos traz aqui para esse evento, ele é bastante significativo, e vocês vão entender o porquê que a gente está trazendo essa primeira conversa aqui com vocês, para depois chegar no que a gente vai apresentar. Um outro contexto também interessante dentro do saneamento é a questão das tecnologias que hoje envolvem o mercado de saneamento. Então, quando a gente fala mercado de saneamento, a gente, né, tem na parte de tratamento, na parte de distribuição, né, existem N tecnologias hoje que o mercado vem se utilizando. Mas quando a gente fala de tecnologias específicas, né, para combate às perdas de água, nós comumente conhecemos as ferramentas, um geofone eletrônico, um correlacionador de ruídos, haste de escuta mecânica, vamos considerar uma tecnologia um pouco mais arcaica, mas muito utilizada ainda e de grande efeito dentro dos trabalhos de varreduras e pesquisa de vazamento. Temos outras tecnologias também que estão aí sendo inseridas aos poucos também no mercado, imagens de satélite, para você procurar vazamento através de fotos que são tiradas das cidades. Então, hoje o saneamento ele já possui um portfólio de tecnologias bem interessantes, né, para o combate às perdas de água, e que tudo isso que a gente falou depois vai ser contextualizado na sequência aqui para vocês. O próximo desafio que a gente também enxerga no saneamento é a questão da mão de obra. Dentro dessas nossas andanças
como o Sanova aí nesses últimos 12 anos e já uma pessoa que já vive já nessa área de saneamento aí já há bastante tempo, uma das coisas que a gente mais escuta de dores dos clientes é com relação a mão de obra, equipe. Guilherme, não tenho gente para trabalhar com perda. Guilherme, a nossa equipe está reduzida. Ah, Guilherme, temos problemas de mão de obra aqui na nossa região, na nossa cidade, na nossa concessionária. Isso é um problema generalizado. Nós, de fato, temos aí muitas localidades, principalmente os sistemas de pequeno e médio porte. Claro que os sistemas de grande porte também têm problemas de mão de obra, mas os pequenos e médios, em que às vezes uma pessoa é aquela pessoa que cuida do cadastro, ela também cuida de perda, ela também conserta vazamento, ela faz um pouco de tudo, e ela não pode deixar de lado esse trabalho de perda, né? Ela tem que, de alguma forma, ter algum tipo de ação, algum tipo de efetividade em relação àquele assunto. Então, trazendo esses 3 elementos, né? Perdas de água, uma problemática evidente, latente no nosso setor, que todo mundo aqui já está, na maioria dos casos, já careca de saber que nós temos esse problema. Beleza, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, nós temos tecnologias para isso. Nós temos as tecnologias chamadas as tradicionais, vamos colocar dessa forma, e nós temos aí, precisamos de pessoas para poder aplicar essas tecnologias, esses procedimentos, esses processos. E nós temos hoje um gargalo, às vezes de mão de obra qualificada e de quantidade de mão de obra para poder fazer esse serviço. Então, como é que a gente fecha essa conta no final? Como é que essa conta ela vai fechar? Tem que combater perda, tem que reduzir esses índices. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar um geofone, não tenho dinheiro para capacitar um profissional, eu não posso contratar mais gente aqui no meu órgão. Como é que fecha essa conta, né? Então, nós vamos trazer para vocês aqui um case bem legal que mostra como é que você pode, através de ferramentas novas que estão surgindo no mercado, equacionar um pouco dessa dor e desse problema aí dentro do saneamento. Então, pessoal, até aqui tudo ok. Se alguém tiver alguma dúvida aí, algum comentário também, fica à vontade para mandar no chat. Ou também quiser ir habilitar o seu microfone e participar dessa conversa, estejam à vontade. Então, dado esse panorama geral aí sobre perdas e as principais dificuldades nas companhias que o Giraldo esteve apresentando, agora nós vamos falar um pouco, de maneira até bem superficial, né, considerando que esses são alguns termos até bem complexos, sobre cada um desses conceitos, que seria o sensoriamento IoT, a tecnologia da internet das coisas, um pouco sobre inteligência artificial, que são esses temas tratados atualmente aí como novas tecnologias e estão em plena ascensão no mercado. Esses conceitos, de maneira geral, compõem o que hoje é tido como essa era 4.0 de tecnologia, mais especificamente trazendo para o tema da nossa conversa, o saneamento 4.0, como sendo aí um novo período de crescimento no uso dessas tecnologias, e vão de acordo com essas preocupações atuais que foram apresentadas, com esse objetivo de estar avançando na universalização e novo marco legal do saneamento, né, atendendo todas essas diretrizes. Então, o saneamento 4.0 ele integra essa chamada quarta revolução industrial, né? E abraça todas essas tecnologias digitais que surgiram e que tenham, né, e venham a surgir nos próximos anos. Falar dessas palavras, social IoT, inteligência artificial, Big Data, cidades inteligentes, é falar de saneamento moderno, é falar de saneamento 4.0. Então, hoje, sendo bem específico, essa realidade já é vista em alguns sistemas aplicados aí com monitoramento, sejam sistemas que controlam bombas, hidrômetros, sensores de pressão, etc. E os próprios CCOs, que hoje já contam com essa comunicação em tempo real, possibilitando essas análises preditivas, né, tendo ali um plano de ação de uma forma mais instantânea. Então, esses são alguns ecossistemas que não são compostos, né, só pelo IoT, mas sim por essa parte de automação, de gerenciamento dos dados, que tem como principal objetivo trazer acesso a essas informações de uma maneira mais rápida, né?
resolvendo esses problemas, aumentando a produtividade das equipes. Então, partindo para o nosso conceito aqui de IoT, o que seria, né, a internet das coisas? Segundo a definição do termo, um sistema IoT é composto por objetos que são providos de sensores RFID, né, aqueles identificados com uma comunicação por radiofrequência, que podem ser conectados à internet, a esse conceito ali da década de 90. E, bom, relativamente antigo, né, considerando que, de fato, essas tecnologias passaram a ser empregadas e hoje estão em ascensão no mercado, algumas décadas depois, né, hoje nós estamos aqui falando do emprego disso como novas tecnologias no mercado de saneamento. Essas soluções, elas surgem num período onde a gente quer agilidade, né, que é um melhor aproveitamento do tempo e dos recursos que a gente tem disponível, e por isso essa ideia de interconectar tudo, né? A internet das coisas descreve de maneira mais simples uma rede de objetos que são incorporados a sensores, alguns softwares e outras tecnologias, com esse objetivo de conectar e trocar dados com dispositivos e sistemas pela internet. Esses dispositivos variam, né? Não são só ferramentas industriais, mas desde objetos domésticos, e tem infinitas aplicações. E o que seria um exemplo, né, de um dispositivo com tecnologia IoT? Então, praticamente qualquer objeto físico pode ser transformado em um dispositivo IoT. Esses processadores, a acessibilidade a esse tipo de equipamento é cada vez mais fácil, né, e tem vindo para a nossa realidade. E hoje é possível estar transformando praticamente qualquer objeto em parte do IoT, sendo que, contando, né, que ele possa ser conectado à internet e controlado dessa maneira. Então, um poste de luz que passa informações de temperatura, de estado, de condição, pode ser acessado remotamente pelo celular, enfim, são infinitos exemplos que pode estar associado a essa tecnologia. O IoT é um dos pilares da indústria 4.0, junto com esses outros conceitos de Big Data, inteligência artificial, entre outros, e tem o objetivo de melhorar essa relação com o que é o mundo físico, o mundo digital, associado a sistemas de internet, e o mundo biológico, nós, para que tenhamos mais subsídios para tomada de decisão. Essas soluções para telemedição e telegestão de sistemas de saneamento são ferramentas essenciais para diversas utilizações, incluindo para o combate a perdas de águas, né? Seja nas pesquisas de vazamentos, na busca por fraudes ou falhas de medição. Através desses sistemas, é possível controlar com mais eficácia, né, uma série de problemas que podem estar associados aí às redes de distribuição. E como exemplo dessas aplicações, nós podemos pensar, né, numa automatização de um processo de leitura de hidrômetros, um sistema de monitoramento, controle de telemetria em unidade de tratamento de água, tratamento de esgoto, e pensando de uma maneira ainda mais abrangente, projetos de cidades inteligentes, né? Imagina grandes regiões equipadas com sensores para que se tenha a possibilidade de entender e controlar cada vez mais esses ambientes. Por fim, falando de um pouco de inteligência artificial, após essa etapa cumprida pelo IoT, que seria de coleta dos dados e comunicação com o sistema, por consequência, entra numa outra esfera, né, que hoje parte das empresas de saneamento já possuem, que seria uma dificuldade de estar gerenciando informações vindas do campo, né, de diversos sistemas. Então, por vezes, isso pode trazer alguma dificuldade no acompanhamento, gerenciamento dessas informações, não conseguindo transformar, de fato, isso em indicadores. Então, tecnologias como inteligência artificial, machine learning, analytics, que fazem essa integração dos dados de diversas fontes, podem, né, dar suporte a uma gestão mais eficiente e auxiliar nessas tomadas de decisão. Então, a inteligência artificial, na prática, ela envolve um agrupamento de várias tecnologias, com redes neurais artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado, então é algo que acaba ficando complexo e bem específico,
e consegue simular capacidades humanas que seriam ligadas à inteligência, né, como raciocínio e percepção, né, de ambientes e habilidades para tomada de decisão. De forma mais simplista, a inteligência artificial ela trata de sistemas que buscam imitar a inteligência humana para a execução de tarefas, né? E tem essa capacidade de estar aprimorando essa habilidade de uma forma interativa com base nos dados que são coletados. A inteligência artificial está ligada à robótica, à machine learning, como eu disse, ao reconhecimento de voz e de visão, entre outras tecnologias, né? E pode auxiliar na simplificação dos processos, especialmente, né, pela tomada de decisão que é baseada em dados. Aplicada no abastecimento, proporciona uma gestão mais eficiente dos sistemas, né, trazendo insights gerados em tempo real e análises preditivas com interpretação e exposição dos dados. Então, já linkando com as aplicações dessas soluções a seguir, que a Marília e a Simone irão apresentar um pouco, um ponto bastante interessante e muito relevante quando a gente fala nessas tecnologias, é essa possibilidade de otimização na gestão dos dados, né? Após a coleta das informações, proporcionar essa possibilidade de visualizar os dados por meio de gráficos, dashboards interativos, seja aplicado na pesquisa de vazamento, identificação de fraudes, enfim, mas que auxiliem realmente as equipes, trazendo essa pré-análise dos dados para que deem suporte às tomadas de decisão. Então, avançando aqui um pouco mais, agora a Marília pode ficar à vontade para apresentar um pouco do case. Legal, obrigada, Jonathan. Bom, gente, então, boa tarde novamente, né? Acho que eu consigo ter o controle da apresentação, será, Jonathan? Só para qualquer coisa eu poder dar as cadências de troca de informação, será? Não sei te confirmar, eu acho que vai ter que ser acho que não, né? dando assim, comando aqui. Clica aí, eu vou gritando. Eu tento ficar atento aqui. Legal. Não querendo ensinar missão vigário, né? Então, a gente costuma dizer aqui na Status, né? Que a questão da perda, todo mundo sabe que ela é uma dor muito importante, muito latente, e vocês sabem muito bem toda a complicação que a gente tem aí para reduzir perdas utilizando a tecnologia tradicional, né? Então, quando a gente fala da tecnologia tradicional, a gente sabe que você precisa de uma pessoa, né? O geofonista, especialista, que precisa ir para campo, e ele é uma pessoa muito difícil de se treinar, de se desenvolver, precisa ter um ouvido muito sensível, né? Então, nem sempre você consegue, não é o tipo de coisa que você consegue com qualquer pessoa, né? E, além disso, né, porque o geofonista vai ser a pessoa responsável, né, as perdas reais, etc., a gente também tem, Jonathan, dá um cliquezinho aí, por favor, a figura da fiscalização, obrigada, para a gente poder identificar ali fraudes ou hidrômetros que estejam eventualmente com problema. Eu sempre comento de um cliente meu que comentou que eles descobriram que mudou a classe de consumo de um hidrômetro da cidade em que ele trabalhava, porque um dos colaboradores deles passava por uma rua sempre, né, a caminho do trabalho, e aí ele viu um dia que onde tinha uma casinha, tinha se transformado num daqueles predinhos horizontais, sabe, que tem, às vezes, 6 apartamentos. Muitas vezes o pessoal faz isso para conjunto habitacional, para estudantes, esse tipo de coisa, né, e mudou totalmente o tipo de hidrômetro, mas eles não mudaram, o cliente, quando fez a reforma, não solicitou um novo hidrômetro, estava usando o hidrômetro de uma residência normal. Então, poxa, você precisa contar com uma pessoa com memória, que esteja ali olhando, e tem todas essas complexidades. E a gente sabe que as empresas todas estão muito empenhadas, né, via de regra, muito empenhadas em reduzir essas perdas, né? E aí, Jonathan, pode dar um cliquezinho? A gente vê que nos últimos 10 anos, a gente, ainda que tenha conseguido reduzir aí dos 40% lá no comecinho da década, né, de 2010, reduzindo para 36%, quase 37%, a gente já voltou para 39%, e se você for ver, é um range muito pequeno. Então, são 10 anos de esforços, de trabalho, de engenharia empregada, e a gente não está conseguindo sair do lugar.
né? Se não me falha a memória, acho que é o Einstein que tem uma frase, né, de que se a definição de louco é você ficar tentando resolver o problema da mesma forma todas as vezes, né? Então a gente acaba atuando meio como louco, porque a gente atuando no modelo tradicional, a gente meio que chegou ao patamar que dá para chegar, né? E como é que a gente faz agora para dar o próximo pulo? E aí que nasceu a Status For, né? A gente tem o sistema For Fluid, que é baseado em um tripé. Então, a gente tem, no primeiro clique, um sensor IoT, que faz a coleta de dados, né? Então, ele vai coletar os dados que estão em campo. A gente tem a inteligência artificial, que vai transformar esse dado em informação. E o painel de gestão, que traz a informação de maneira estruturada para que a gente possa tomar as decisões. Até aí, falei muito e não disse nada, né? Aqui como que está concebida a tecnologia. E como é que a gente vem trabalhando, né? Esse tripé, ele se aplica a duas soluções que a gente oferece para os nossos clientes. A gente tem o For Fluid móvel, que é o que a gente vai conversar com vocês hoje, e a gente tem o For Fluid IoT. Eu vou falar a diferença dos dois muito rapidamente, depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir mais profundamente o caso do IoT. O For Fluid móvel, ele tem o foco principalmente em perdas reais, né? E ele faz a varredura do campo, ainda precisa de uma equipe que vá fazer a varredura, utilizando a inteligência artificial para identificar pontos suspeitos de vazamento. Já o For Fluid IoT são dispositivos fixos que vão captar dados de ruído, de consumo, né, a vazão e de pressão. E olhando essas três informações combinadas, a gente consegue identificar não apenas as perdas reais, mas perdas aparentes também, né? Essa tecnologia do For Fluid IoT a gente está trazendo para o mercado agora, começando a fazer os primeiros contratos e tal, mas tudo isso sempre baseado fortemente nessa questão de precisamos usar a inteligência artificial, as tecnologias novas, para fazer com que a gente faça com que aquele patamar de 40% de perda se reduza, né? E a gente chegue, sei lá, 10%, 15%, que sonho, né? Chegar a 6%, ser como uma Israel, seria muito legal. Jonathan, pode dar um clique, por favor? Então, como é que funciona o For Fluid móvel? Aqui vocês estão vendo uma foto de um dos operadores, né, do For Fluid móvel. Esse dispositivo que ele está segurando é o dispositivo do For Fluid. E dá um cliquezinho para trás, que era para aparecer uma coisa atrás dessa... Oxe, não está aparecendo. Tinha uma telinha atrás eu tinha colocado, tipo, animação, sabe? Será que eu botei animação em 2? A gente consegue tirar essa tela? Que eu ia mostrar um mapinha. Bom, mas qualquer coisa depois eu mostro. Acho que deu um errinho aqui na hora que a gente mandou a apresentação. Não tem problema. E como é que funciona? Essa pessoa, que é o operador, que é a pessoa responsável por fazer a varredura do sistema de distribuição, ela passa com esse coletor, tal como uma haste de escuta, encostando no hidrômetro a haste e apertando um botão. E a cada vez que ele aperta o botão, a gente vai coletar 10 segundos de áudio do ruído que está passando ali naquele hidrômetro, né? A gente, ao invés de você precisar ter um geofonista fazendo esse serviço, pode ser uma pessoa que não tem essa especialização. A Marília, eu posso ir lá e fazer essa varredura, né? E aí, esses dados que a gente coleta vão para a nossa inteligência artificial, que vai ouvir aquilo que ela está, aqueles ruídos, aquele ruído coletado, e vai identificar se aquilo é um ponto suspeito de vazamento ou não. Um parênteses, assim, eu sou formada em administração de empresas, né? E aqui na Status For a gente tem um monte de engenheiros, cientistas de dados e tal. Então, eu me transformei na pessoa das analogias, porque eu tenho que pegar o engenheirês e transformar em português para as pessoas entenderem o que eu estou falando. E aí tem uma analogia que eu gosto muito de fazer. Eu não sei se vocês conhecem aquele Shazam, o aplicativo de música, né? Como é que ele funciona? Imagine que nós estivéssemos em uma conferência aqui, apresentando o painel, e estivesse rolando uma música ambiente, e a gente quisesse saber que música ambiente é aquela, né? Com certeza, o ruído daquele painel, ou qualquer coisa assim, na memória dele. Então, como é que ele faz para descobrir o que está acontecendo? Ele vai pegar características daquele áudio, né? Batidas por minuto, graves, agudos, N características,
e vai olhar numa tabela em que ele pegou as músicas e ele classificou e vai ver que música mais se assemelha àquela que ele está olhando ali naquele, né, que ele está ouvindo, na verdade, naquele momento, e vai te dizer que música está tocando. A gente funciona de forma muito parecida. Então, desses 10 segundos de áudio que a gente capta, a gente consegue identificar 200 características que vão alimentar 5 algoritmos que a gente desenvolveu, que vão eleger ali se aquele áudio parece um ponto suspeito de vazamento ou não. A gente hoje tem mais de 1.600.000 amostras de tanto vazamentos como não vazamentos, e a gente utiliza tudo isso para ajudar a nossa inteligência artificial a ser cada vez mais certeira. Ao coletar esse dado, ele gera um logzinho com o ruído, a data, a hora e o GPS, e isso vai pintar num mapa, que infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês aqui. Mas imagine o mapa do Google com várias flagzinhas verdes e vermelhas. Os verdes, as flagzinhas verdes são os hidrômetros em que não apareceu nenhum problema, e as flags vermelhas são onde a gente tem um potencial vazamento, né? E além disso tudo, a gente tem toda a parte de dashboard, como esse exemplo que vocês estão vendo aqui, em que a gente traz quantos quilômetros estão sendo percorridos, quais foram os tipos de vazamento, né? A gente tem 3 tipos de dashboard, né? O dashboard de produtividade, em que a gente mostra a produtividade, pasmem. Então, quantos quilômetros nós percorremos, quantos vazamentos foram identificados, né? Quantas fraudes foram identificadas. A gente tem um outro dashboard, que é o dashboard de análise, em que a gente, ao identificar um ponto suspeito, um trabalho que a gente também digitalizou de locação do ponto suspeito. Então, quais foram os resultados identificados, que tipo de vazamentos a gente identificou. A gente tem um relatório em que você consegue ver fotos do local onde está aquele vazamento. É bem bacana essa questão. E uma parte de impacto, que a gente chama, né, que é, dado o ponto suspeito que você identificou, quanto de água você está economizando ao corrigir aquele ponto suspeito de vazamento, né? A gente usa uma tabela da IWA para fazer essa inferência. E aí a ideia é que com isso a gente consiga digitalizar todo esse processo de perdas e garantir, né? A gente fala que é de procedimentar, né, esse processo de perdas, identificando por onde a equipe passou, quais foram os resultados alcançados, depois, quando vai fazer a investigação, se houve algum tipo de confirmação do ponto e etc. Né? Aí pode dar um clique aí, Jonathan, por favor. E aí, então, desde então, a gente já atendeu a mais de 150 cidades. Pode ir clicando aí que tem uma cadeiazinha. Né? A gente conseguiu já olhar mais de 1,6 milhões de hidrômetros, achando mais de 6.000 vazamentos, né? O que significa 85,5 mil metros cúbicos por dia de água recuperada. A gente tem muito orgulho desse número aí, né? E atendemos a mais de 135 clientes aí desde 2018, que foi quando o projeto foi para a rua. E dentre esses clientes, a gente tem um cliente muito querido, que é o Samay Nova Orleans, né, na Samay Orleans, no qual a Simone faz parte, e a gente fez um trabalho bem bacana com eles lá, e ela veio contar para vocês um pouquinho como foi essa experiência aí com o ForFluid. Daí eu passo a bola para a Simone. Então, pessoal, a Status chegou para a gente com uma grande novidade e uma surpresa muito grande, assim, né? Como o Guilherme falou no início, a gente tem todo o problema do desafio que é para o sistema de abastecimento as perdas, né? E o marco regulatório só veio para nos assustar mais ainda com tudo isso, né? Então, a gente está correndo atrás. Temos o desafio da equipe pequena, da equipe, às vezes, não tão qualificada, né? Geofonista, eu não tenho, para vocês terem ideia, eu tenho 40 funcionários, eu não tenho um geofonista. Eu tenho várias pessoas que usam mais ou menos o geofone, né? Então, já é um desafio também para a gente conseguir fazer essa verificação de vazamento. Então, o que acontece? Nós temos a equipe de perdas, claro que a equipe de perdas não trabalha só com isso, ela trabalha com tudo mais que acontece no SAMAI, porque os SAMAIs pequenos são assim mesmo, né? A gente tem pouco pessoal. Então, esse pessoal já vinha fazendo trabalho. Mas como é que era feito esse trabalho? Eu acho que tem um vazamento naquela região, porque um macro medidor estava anotando lá que tinha alguma coisa errada.
então vamos seguir lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos tentar verificar o que é, ou vamos mesmo chegar ao final de abrir uma rua, um grande espaço, fazer um grande dano no asfalto, às vezes recém-feito, que é todo o terror da prefeitura. Então, a gente tinha que fazer isso para conseguir chegar lá neste ponto e ver isso. Então, era todo um trabalho muito demorado, às vezes tendo que fazer de madrugada, com hora extra e com tudo mais, que isso sempre é um problema, né, para os serviços pequenos. Então, a Status chegou para a gente através do Luiz Eugênio, que já é um parceiro nosso há muito tempo. Ele entrou em contato com o CISANSul, que tem sede em Orleans, tem 20 municípios consorciados. O Antônio Wiedemann é o presidente do consórcio, superintendente. Então, o Luiz levou para o Antônio a ideia, e o Antônio disse assim, não, legal, gostei muito, vamos apresentar para o SAMAI de Orleans, então, e vamos fazer um teste, né? Então, chegou para a gente assim, aqui está a tecnologia, vamos testar com vocês? Nós ficamos encantados com a ideia da tecnologia, a ideia de nos poupar todo este tempo. Mas, é claro, que a gente queria experimentar, né? E foi o que aconteceu. Entramos em contato com a Marília, com a Ju, com a Evelyn, e começamos todo o processo de tratativas e tal para começar. Quem fez nesse período de teste foi o Lucas. Ele não tem nenhuma qualificação especial, ele é um servente normal do SAMAI, né? E ele que fez toda a parte de medição para a gente, tá? A gente foi fazendo em 2 comunidades, cerca de um pouco mais de 700 hidrômetros. 700 pontos foram verificados, em 2 comunidades distantes uma da outra. O que a gente viu? E a gente apurou disso, e ficamos extremamente satisfeitos. Que dos 700 pontos que a gente verificou, foi lá e fez a medição, ficaram 14 para a gente voltar e verificar. Então, aí, 700 pontos, a gente teve que se preocupar com 14, né? Então, 14 evidenciou, aqui tem problema. Então, o pessoal foi a campo, que é uma nova fase da tecnologia, onde se alimentam os dados, lá, com pressão, enfim, tudo, para ter ideia do tamanho do problema, né? Então, desses 14 pontos, 2 pontos foram identificados que seria um problema no pé do cavalete mesmo, bem tranquilo para resolver, né? Mas 12 desses problemas foram identificados em ligações e rede, tá? Que a gente não teria localizado se não fosse o Forfoot. Tá? Não teria mesmo, porque nós tínhamos uma comunidade com problema de abastecimento que a gente não estava há anos e não sabia o que acontecia. E lá a gente conseguiu fazer isso. Tá? Então, assim, foi uma surpresa muito grande para a gente. Tanto foi uma surpresa e uma satisfação desse resultado, que a gente foi lá em contato com a Status e fechamos um contrato com eles. Estamos fazendo na cidade toda. Né? O nosso sonho, vamos fazer na cidade toda. Então, já que fizemos isso, o resultado foi tão bom, vamos fazer na cidade toda. Tá? Qual a experiência do meu pessoal técnico? Adoraram, né? Adoraram essa novidade, adoraram a possibilidade de só irem em 14 pontos, não irem em 700, né? E, olha, muito, muito gratificante para nós, para a nossa equipe do SAMAI de Orleans, foi fazer parte desse teste com a Status, conhecer, ter o contato com a tecnologia, porque vem falar de tecnologia, o nosso SAMAI vai fazer 50 anos no ano que vem, né? E a nossa é antiquado, não adianta a gente dizer. A gente lida com tecnologia, mas não nesse nível. Não tínhamos conhecimento desse nível de tecnologia. Então, chegou para nós como uma grata surpresa, e hoje a gente está com um contrato firmado com a Status para fazer na cidade toda. Então, seria isso. Fico aberta aí a pergunta de vocês, para quererem saber mais um pouco da nossa experiência. Certo? Ô, Simone, bacana aí pelo teu relato, e acho que ele consolida um pouco o que a gente foi apresentando no começo aqui do nosso webinar aqui, né? Exatamente. Conheço um pouquinho o SAMAI de Orleans, né? Não tão profundamente assim, mas é um SAMAI pequeno, com mão de obra limitada, tem lá o seu geofone, né? Tem lá o seu pessoal que faz ali uma pesquisa ou outra, que
quebra um galho aqui ou colar, mas para de fato você fazer um trabalho efetivo e você, né, olha, que nós percorremos 700 pontos, chegamos em 14 que são suspeitos, para que você de fato foque no trabalho naqueles pontos, né? Exato. Não quer dizer que você não precise de uma pessoa qualificada para buscar aquele vazamento, que você vai eliminar um geofonista, que você vai eliminar um geofone, que você vai eliminar um correlacionador de ruídos. Tudo isso, pessoal, até um dos paradigmas aí que nós temos quando fala do ForFluid, né? Agora não precisa mais de geofonista. Não precisa de um geofonista para você fazer esse trabalho preliminar. Exatamente. Deixa que a ferramenta trabalhe por você, tá certo? E aí depois ela vai te dar o trabalho, ela vai te entregar pronto, mastigado, ó, meu amigo, ó, esses pontos aqui, ó, você tem que focar esses aqui. Aí você vai lá e entra com o teu melhor profissional, com o teu melhor equipamento, para daí fazer aquele trabalho investigativo naquele ponto e otimizar de fato o teu tempo, recurso, mão de obra, para poder atuar naquele problema, né? Exato, exato. É bem isso mesmo, sabe? A gente direcionar o nosso pessoal para o problema já em si, e não a busca dele, né? Que daí ficaria complicado para a gente. Perfeito. Pessoal, Marília. se vocês me permitem um adendo aqui, né, que o Guilherme comentou das outras tecnologias, é muito pelo contrário, a gente é muito a favor de compor todas essas tecnologias. Então, de nada adianta usar o ForFluid, por exemplo, se você não tiver um geofone com qualidade, o geofone é o aparelho mesmo, para depois você ir lá e fazer a investigação no campo. A gente teve casos de clientes que tinham problemas de acurácia e etc. E quando a gente foi ver, era porque o geofone estava mal calibrado e tal. Consertou o problema, aí a coisa começou a andar. Então, acaba que as tecnologias todas, e mesmo saindo um pouquinho disso, indo para VRPs, né, e tal, toda essa parte de gestão junta vai fazer, aí sim, a queda daquela perda, que é o que a gente quer, o nosso grande objetivo, né? Acho que a Juliana pediu a palavra e em seguida a Simone fazer um comentário. A Juliana quer falar antes? Oi, pessoal, bom dia. Eu não tinha pedido a palavra, mas fica aqui a minha grata satisfação de ouvir a Simone falando tão bem do ForFluid. Só estou emocionada, estou quase... Nossa, estou emocionada, mas Simone, por favor, pode continuar a sua palavra. Certo. Um grande abraço, Ju. Ju, o seguinte, pessoal, eu só queria complementar, como a Marília disse, não quer dizer que a gente não precisa de um geofonista e nem de geofone. Nós usamos isso na sequência. Usamos o geofone para também ir lá verificar aquele ponto também. Depois de identificado pelo ForFluid, a gente foi com o geofone no local também. E não deixou de usar, não tem como deixar de usar geofone, né? Então, a gente usou. Uma coisa também que eu queria deixar registrado, como a Marília falou ali da VRP, na verdade, assim, ó, como a gente registra lá no aplicativo, todas as pressões que tem nos pontos, a gente teve também o bônus de descobrir que a gente tinha regiões com pressões muito altas e regiões com pressão baixa, né? Então, nos deu a possibilidade também, eu gosto sempre de dizer isso, que eu acho muito importante, que o uso do ForFluid, ele nos deu uma realidade de pressão também nesses pontos e nessas duas localidades, onde a gente, depois do trabalho com a tecnologia, a gente colocou VRPs em 2 locais já, tá? Porque era muito necessário, as nossas pressões eram muito altas. Quando a gente foi mostrar o trabalho, a Juliana disse, eu me assustei com a pressão de vocês, e realmente era. Então, a gente já fez redimensionamento de bombas depois disso, e instalação de VRP também. Era isso. E o fato, Simone, de você, por exemplo, se deu um testemunho agora de que vocês identificaram algumas localidades com pressões altas. Ninguém nunca, talvez, tenha impedido o SAMAI de Orleans de ir lá com o datalogger e medir pressão na rede para saber se a pressão está alta ou se está baixa. Você poderia, a qualquer momento, de qualquer período, qualquer momento, medir aquela pressão. Mas o fato de você, às vezes, ter um procedimento, um passo a passo, uma metodologia, que te possibilitou você, que te obrigou, entre aspas, né, a você medir pressão naquele ponto, te ajudou a enxergar, às vezes, um problema que você não estava enxergando, né, naquela situação. E fazendo outro gancho nessa questão dos geofones, a gente enxerga que esse trabalho que
que o flow fluid ele potencializa dentro do saneamento, tende a auxiliar um pouco aquela questão que é a seguinte, falamos do geofone que não estava calibrado, não estava medindo bem, existe aí um monte de fornecedor de geofone no mercado, e às vezes a concessionária ela abre lá uma licitação, compra o geofone do mais barato, porque, né, tem que ter preço, aquela coisa toda, só que no final das contas esse geofone acaba não sendo útil, não sendo efetivo para aquele trabalho. E você tendo uma composição, por exemplo, do ForFluid, que é uma ferramenta que vai já fazer esse trabalho preliminar de uma haste escuta e de um profissional como um geofonista, você acaba focando na compra de um bom geofone, ou 1 ou 2 bons geofones de qualidade. Em vez de você comprar 10 geofones de 7 mil reais, você pode comprar 2, 3 geofones de 30, 40 mil reais. Estou dando aqui ordens de grandeza só para a gente contextualizar, que são geofones que você vai botar ele ali no chão, ele vai te dar uma qualidade de ruído bom, ele vai te possibilitar outras análises, filtros e tudo mais, para você ser ainda mais assertivo nesse filtro preliminar, né, que o ForFluid, por exemplo, fez ali nas suas pesquisas, né? Exatamente. Só queria fazer uma colocação, como tu falou, realmente o SAMAI ele faz toda essa medição de pressão em alguns pontos, né? Mas como a gente tem a equipe reduzida, então numa grande quantidade de pontos assim, realmente nunca tinha sido feita, né? Então o nosso quadro é realmente muito enxuto e esse é um dos nossos maiores problemas. Então a tecnologia nos trouxe isso, né? Para que a gente tivesse essa noção também. Mas sim, medimos em todas as áreas da cidade a pressão, sem dúvida. Era só isso. Eu vi aqui que o Paulo mandou uma pergunta falando sobre se o fluido móvel é capaz de identificar o vazamento antes ou depois do hidrômetro, né? E depois sobre a taxa de falsos positivos. Vou responder uma depois a outra. Em relação a onde está o ponto suspeito, isso a gente deixa a cargo do geofonista. Então, a gente ouviu um ruído suspeito, e aí o geofonista, quando vai visitar aquele ponto, ele vai identificar se ali é um ponto suspeito dentro do cliente, se é fora, se é rede, se é ramal e etc. Existem alguns indicativos, principalmente quando a gente fala de rede de ramal, que o sistema em si acaba trazendo, que é, por exemplo, você vê uma rua e você vê naquela rua vários pontos acusando ali ruídos, né? Muitas vezes isso pode ser, são indicativos, isso pode ser, por exemplo, um vazamento de rede, que geralmente ele é muito grande e ele acaba reverberando em mais de um hidrômetro, né? Coisa que, se você tiver um vazamento de ramal, muitas vezes ele pode ficar só em um ponto, né? Então, a questão de qual é o tipo de vazamento e exatamente a localização acaba ficando a cargo do geofonista. Você não perguntou, mas é uma dúvida que muitas vezes o pessoal faz, mas qual é a distância que o fluid consegue identificar vazamento, né? E varia muito conforme a pressão que você tiver na tubulação e conforme o tipo de tubulação que você tiver, né? Se você tiver uma pressão muito alta e, por exemplo, um tubo de ferro galvanizado, a gente consegue pegar com muitos metros de distância. A gente já chegou a fazer um teste, não era uma pressão muito alta, era uma pressão de, se não me falha a memória, era 15 MCA. A gente, numa tubulação de ferro galvanizado, a gente chegou a pegar o vazamento de 100 metros de distância, né? Já quando você usa um TAD, por exemplo, a gente já conseguiu identificar a 20 metros de distância. Se você pega 100 metros no ferro galvanizado, quer dizer que eu vou andar a cada 100 metros? Não, né? A gente precisa seguir a norma, a cada 50 metros conseguir fazer a identificação do ponto, né? Mais do que isso, é bom fazer o geofonamento da rede, etc. De novo, é super importante a gente ter essa questão da metodologia, como o próprio Guilherme comentou. Taxa de falsos positivos, né? A gente tem uma média de cerca de 70% de pontos suspeitos, que a gente identificou como pontos suspeitos, que são confirmados pela equipe de campo. Essa taxa, ela pode variar bastante conforme pressão que a gente tiver na rede.
se você tiver uma rede com uma pressão muito baixa, uma pressão muito alta, né? Alguns ruídos que não são de vazamento podem acabar confundindo ainda a inteligência, né? Ela está aprendendo, né? Ela está se desenvolvendo. Se você estiver numa região que está com muito consumo, né? E esse é um desafio que a gente tem muitas vezes em cidades, como por exemplo a cidade de São Paulo, que é cliente nossa também, que não dá para a gente fazer o geofoniamento, né? Não dá para fazer o trabalho de coleta de dados de madrugada, porque a pressão da rede é muito baixa, e daí você não vai ouvir o vazamento, tem que fazer durante o dia, e a cidade é uma cidade que tem muito consumo, então tem que tomar muito cuidado com fechar os hidrômetros e tal, para você conseguir aferir. E é claro, né, a acurácia, ela vem da análise que o geofonista vai fazer em campo. Então, geofonistas experientes, né, que têm paciência para fazer a investigação do campo, conseguem ter acurácias muito grandes. A gente tem um cliente na região da grande Rio de Janeiro, né, próxima ali da capital, que devem estar 20 quilômetros da capital, que tem cerca de 87% de acurácia, né? O geofonista deles é muito experiente, então ele consegue fazer a análise do ruído que é identificado pela status e consegue ótimos resultados. Então, mas na via de regra ali a gente está em torno de 70% de falsos positivos, né? De falsos positivos não, né? De acerto, de acurácia. Não, perfeito. Só, se me permite, antes da gente avançar, só queria fazer um outro comentário, barra pergunta aí, acho que vai de encontro com o que o Paulo falou, e talvez a Marília possa complementar, que essa possibilidade, né, não só de coletar o dado com o ForFluid, mas também tem essa possibilidade de escutar no momento, né, colocando o fone, e isso já tende a diminuir a melhorar essa taxa de assertividade, né, identificando ali alguma anormalidade no momento da coleta, já ser feito essa audição ali do ruído no momento de pegar a informação. Muito bem lembrado, Jonathan. Até é importante salientar uma coisa que a gente aprendeu nesses nossos 6 anos trabalhando no saneamento, né? Eu não vim de saneamento, então eu aprendi muito com vocês, que são os nossos clientes, né? Foi justamente que no saneamento não existe média, né? Então, a gente já percebeu que existem empresas que são muito pequenas, empresas muito grandes, empresas que são super organizadas, empresas com a parte de perdas ainda a ser levantada e colocada em pé. Então, você tem de tudo no mercado. Então, a tecnologia que a gente desenvolveu foi justamente pensando em como é que a gente faz para conseguir atender desde quem não tem equipe alguma, ou tem apenas um geofonista, que além de geofonista, ele também é o cara que corta a ligação, faz a manutenção da rede, etc, etc. Então, tá aquela equipe mega, super, ultra enxuta, até aquela equipe que está super estruturada, tem 4, 5 geofonistas, etc. Então, a tecnologia foi feita dessa forma. Por isso, o ouvir durante a coleta, porque há algumas empresas, clientes nossas, que utilizam a mão de obra especialista para fazer a varredura, e aí o Fluid, ele vem como um parceiro, fazendo um cheque do que o geofonista está ouvindo, né? E como uma forma também de conseguir fazer acompanhamento da equipe, para onde essa equipe está indo, o que a equipe está fazendo, né? Então, se digitaliza esse processo. Acho que tem mais, antes da gente finalmente ali, João, tem mais uma pergunta ali do Eduardo. Acho que é para a Marília ali. Ótima pergunta. Ele colocou ali como foi criado o banco de dados de sons para a criação dessa tecnologia e rodar a ferramenta de identificação de vazamentos. Ótima pergunta, Eduardo. Cara, foi o maior desafio da nossa vida. Entender equipamento ou vender. A ideia é vender equipamento. E modelo de negócios, né? Vamos lá. Primeiro, sobre a questão da ferramenta, como a gente criou esse banco de dados. Foi indo para campo e coletando dado. No início, a gente fez uma parceria com uma empresa, a gente é de Sorocaba, né? A Status For ali em Sorocaba, e em Votorantim tem uma empresa privada que abriu as portas coletas com eles, e a partir de alguns pontos de inteligência, eu lembro que na época eu achava um monte, eram 700, a gente começou a montar a inteligência artificial
E hoje, e daí a gente foi fazendo pilotos, né, com diversas empresas, né, diversas concessões e distribuidoras de água, e aí foi na raça, coletando esses dados, né, até a gente brinca que era o grande desafio que a gente tinha e é o nosso maior asset hoje, né, porque não existe no Google você não consegue baixar ruídos de vazamento e não vazamento de água em redes e ramais de distribuição. Você consegue achar lá, como é? Agora eu enrosquei as palavras. Latidos, né, ou miados de gato, você consegue achar, né? Barulhos de baleia, agora ruído não. Então foi na raça e na coragem lá, com os nossos clientes nos ajudando, né? Isso é importante falar, que a gente brinca que do Oiapoque ao Chuí, todo mundo está colaborando com a inteligência, porque a gente pega o ruído de todo mundo para alimentar a informação. Então, se eventualmente a Simone encontrou um ponto suspeito que a gente nunca tinha visto no nosso banco de dados, ela está beneficiando os nossos clientes lá no Rio de Janeiro, os nossos clientes em Palmas, etc. Já, se eles encontram lá um ruído diferente, a Simone vai ser beneficiada, assim como todo mundo aqui em Santa Catarina. Então, é mais ou menos por aí, né? E aí, sobre o modelo de negócios, a gente é questão de conversar com o Guilherme, né? Existem algumas formas de trabalho. E aí, Guilherme, acho que você é a melhor pessoa para comentar aí como vai ser feito esse trabalho aí com o pessoal. Não, perfeito. Geralmente o modelo de negócios, né? O Eduardo, nosso conhecido, nosso parceiro aí no setor, é um modelo de negócio como serviço, né? Em via de regra, a ferramenta ForFluid ela não é vendida para o cliente como equipamento, o Samai vai lá, coloca um patrimônio Samai, não é assim que funciona. E sim, uma prestação de serviços no fornecimento da arte, de um treinamento, para você utilizar essa ferramenta por um período de tempo. Podemos avaliar modelos de negócio em que essa nova presta o serviço para o Samai, ou o Samai contrata o serviço direto, Sensato For, para poder fazer ele mesmo a varredura. Enfim, basicamente, a grosso modo, né, o modelo de negócio ele gira em torno dessas áreas aí. Mas, evidentemente, que depois que a gente tiver mais interesse em ter depois uma apresentação técnica sobre o ForFluid, aí com a Juliana, que estava aqui na nossa chamada também, juntamente com o nosso time, a gente marca uma call, faz a apresentação, dependendo de como avança, dá para fazer um trabalho piloto inicial, então temos bastante possibilidades aí para que essa ferramenta ela possa ser inserida dentro aí do ambiente do cliente, para que ele mesmo faça os seus próprios testes com a sua própria realidade, com a sua própria pressão, seu próprio time, tira esse, pô, isso para mim faz sentido, isso para mim não faz sentido, vamos comprar, não vamos comprar, e aí a gente trabalha mais ou menos dessa forma. E acho que é legal a gente salientar, né, Guilherme, que ali a cobrança não existe cobrança por ponto analisado. Isso. Né? Porque como a inteligência ela cresce conforme a gente acumula pontos, não faz sentido eu te cobrar por ponto analisado. Quanto mais você conseguir coletar dado, melhor para todos nós. Então, não é essa cobrança de achamento, né, que o pessoal geralmente fala, né? Batida de ache, não existe no nosso formato de negócio. Perfeito. Legal, então, pessoal. Obrigado a todos aí pelos depoimentos, obrigado também pela participação aí do pessoal que mandou mensagem aí no chat. Só avançando aqui, então, para a gente chegar nos finalmente, só fazendo um comentário, né, que a gente possui outras parcerias hoje aqui na representação comercial pela Sanova, além da Status For, que a gente tem atuado aqui no estado, em outras regiões também, inclusive agora com alguns equipamentos em demonstração. A gente também é representante aqui no estado da Isoi Lamon e da Lamon Produtos, né, que, como a maioria já conhece, tem as representações de todos os equipamentos também, de pesquisa de bagasamento, desde os geofones, as hastes, a parte dos data loggers também, e principalmente na representação da Isoi Lamon dos macromedidores de vazão.
e a nossa representação também com a Bentley, nos softwares da Bentley e das soluções que eles oferecem, em parceria também com diversas companhias SAMAIs aqui da região. E vamos chegando, então, à conclusão aí do nosso webinar, né? Agradecemos muito aí pela presença virtual e pela atenção de cada um dos participantes. Obrigado, Simone, obrigado, Marília, por terem compartilhado aí um pouco do case da aplicação de vocês. Obrigado a todos que participaram também. Como o Guilherme tinha comentado, quem tenha interesse em, de repente, saber um pouco mais, receber uma apresentação, de repente, uma demonstração da solução, tem aqui o nosso e-mail de contato, pode estar mandando mensagem aqui para a gente. E muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Bom restinho de semana aí para vocês e restinho de ano, né? Já chegamos quase no mês de novembro. O Natal já está aí. Caramba, meu Deus. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Obrigado pela participação. Um abraço.